Nesta quarta-feira, 12 de junho, a fragata Almirante Gorshkov, da Marinha Russa, e o submarino de propulsão nuclear Kazan, da classe Yazan, deverão chegar a Cuba, acompanhados por um navio-tanque e um rebocador. Esta medida parece ser uma demonstração de força, com o objetivo de desestabilizar os Estados Unidos com mísseis Zircon estacionados em Cuba, a menos de 160 quilômetros de distância da costa da Flórida, utilizando dois dos mais recentes navios da Rússia. Por se tratar dos mísseis Zircon com capacidade hipersônica, aumenta ainda mais o problema dos Estados Unidos. Há poucas, mas exatas informações a respeito das características do míssil Zircon. Os Estados Unidos responderam a esta manobra russa, como eu analisei no vídeo anterior sobre a visita dos ativos russos. A posição de Washington pode ser resumida como caçadora de navios russos, uma espécie de outubro vermelho, mas não excessivamente preocupada. A situação é bastante tensa, visto que a Rússia optou por posicionar os seus mais novos navios perto da segunda frota dos Estados Unidos. No entanto, também vale a pena considerar como esta medida poderá influenciar os aliados da Rússia. Ao enviar os seus porta-aviões Zircon para Cuba, que não apoiou publicamente as ações da Rússia na Ucrânia, Ucrânia parece estar testando as águas caribenhas. Apesar da neutralidade de Cuba, os analistas ucranianos observam que Cuba não obstrui o recrutamento de mercenários para as forças russas. Portanto, é provável que a Rússia procure utilizar esta visita naval como um gesto estratégico para exercer influência, pelo menos sobre a própria Cuba. A visita dos navios russos pode estar relacionada não apenas à dissuasão, soma-se ao interesse de Moscou pelas armas do governo cubano. Havana possui atualmente várias centenas de tanques T-62 e PT-76, embora esses modelos tenham mais de 60 anos. O número total de veículos de combate é pouco superior a 400 unidades. No que diz respeito à artilharia, a situação em Cuba não é muito melhor. O país possui aproximadamente 1,7 mil sistemas de artilharia. No entanto, a maioria deles data da segunda metade da década de 1940 até a década de 1960. O núcleo da defesa aérea de Cuba consiste em vários sistemas S-75 e S-125, alguns dos quais foram atualizados usando chassis T-55. Quando se trata de aviação de combate, Cuba possui 5 aeronaves MiG-29 e MiG-21, embora seu estado técnico atual seja desconhecido. O país também possui 12 helicópteros Mi-35 e 20 helicópteros Mi-8, mas novamente, o seu estado operacional é incerto. De acordo com Boyko Nikolaev, a Marinha Cubana ocupa uma posição única como força exótica. Opera 2 fragatas do projeto Rio da Muji, originalmente convertidas de treineiras espanholas da década de 70. Essas fragatas estão armadas principalmente com 2 lançadores de mísseis P-22, que são a versão de exportação do P-15 Termite. Além disso, a frota cubana inclui 6 embarcações do projeto 205 OSA, com os lançadores de mísseis P-15 removidos. Os próprios lançadores reaproveitados em complexos costeiros conhecidos como Bandeira 4 e 4 complexos de mísseis costeiros Cubez, que também utilizam o P-15 Termite. À primeira vista, pode parecer que a Rússia vê Cuba apenas como uma fonte potencial de mercenários para o seu conflito contra a Ucrânia, especialmente considerando que as tecnologias navais mencionadas parecem pertencer à era de Fidel Castro. No entanto, é importante lembrar que durante a era da União Soviética, Cuba atuou frequentemente como representante nos conflitos de Moscou, na América e na África, até mesmo servindo como base de mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos na crise de 1962. Há grande possibilidade de Moscou reviver os seus compromissos com Havana, aprofundando a atuação de cubanos em suas operações de larga escala na África e propriamente na Ucrânia. Se isso é possível ou não, nada pode ser descartado. Após o área militar sofrer penalizações por apresentar a verdade sobre geopolítica e guerra, criei um novo canal, o Analytics, e chegamos a 10 mil inscritos. Conto com a sua presença, se inscrevendo e ativando as notificações.
A visita dos ativos navais a Cuba sinaliza as intenções de Moscou em estreitar mais apoio, potencialmente imobilizando forças cubanas equipadas com raros tanques T-62 e PT-76 para suas operações, por exemplo, no leste europeu e partes do Sahel, na África, no momento de grandes dificuldades e incertezas. Mas, em todo caso, a presença de navios russos atrapalha o interesse dos Estados Unidos sobre o Caribe e o Panamá, além de mobilizar forças de inteligência e militares para caçar os ativos em toda a sua trajetória até Havana, sem mencionar as implicações na guerra em curso na Ucrânia. Isso porque o Zircon é provavelmente o melhor dos pacotes hipersônicos da Rússia. O 3M-22 Zircon é um míssil de cruzeiro hipersônico desenvolvido pela Rússia. Ele foi projetado para ser lançado tanto de navios de superfície quanto de submarinos, tornando uma arma versátil na guerra naval. O míssil faz parte do esforço da Rússia para modernizar as suas capacidades militares e manter uma vantagem estratégica. As dimensões do 3M-22 Zircon não foram divulgadas oficialmente, por isso a preocupação americana, mas se estima que tenha cerca de 8 a 10 metros de comprimento. Acredita-se também que o diâmetro do míssil seja aproximadamente de 0,6 a 0,7 metros. Essas dimensões permitem que seja compatível com sistemas de lançamento existentes nas embarcações navais russas. O sistema de propulsão do Zircon é um motor scramjet, que permite atingir velocidades hipersônicas. O motor scramjet ou ramjet de combustão supersônica é um motor que respira ar e opera eficientemente em velocidades acima de Mach 5. Esse método de propulsão permite que o Zircon, segundo os próprios russos, atinja velocidades de até Mach 9, reduzindo significativamente o tempo de reação das defesas inimigas. As características técnicas do 3M-22 Zircon incluem a capacidade de manobrar em altas velocidades, dificultando a sua interceptação. O míssil foi projetado para voar em altitudes que variam de 30 a 40 km, onde também pode aproveitar a menor resistência do ar para manter sua velocidade hipersônica e atingir distâncias entre 500 a 1000 km. Acredita-se que o seu sistema de orientação incorpore navegação inercial e retorno ativo por radar, garantindo alta precisão. Moscou aproximou seu imã diplomático e militar com Cuba como retaliação à liberação do uso de armas ocidentais para a Ucrânia atacar o território russo e na esperança de afastar a reaproximação dos Estados Unidos sinalizada recentemente. Tornar Cuba não alinhado, mas uma nação debaixo das asas de Washington pode se tornar a maior jogada de Joe Biden e dos democratas no atual tabuleiro geopolítico. Pouco se falou, mas há uma semana, o Departamento de Estado dos Estados Unidos sinalizou novamente a retirada de Cuba da sua lista de países que não cooperam totalmente com os esforços antiterrorismo em meados de maio de 2024. Nenhum comunicado foi dado à imprensa e nenhum reconhecimento público do presidente Joe Biden. Na loja oficial do Área Militar, você encontra mais de 70 itens em camisetas, canecas, pôsteres e outros produtos por um preço muito acessível e de alta qualidade. Acesse umapenca.com/área militar. Cada compra vai ajudar no meu trabalho aqui no YouTube.